Aleluia. Pai, te rendemos graças, Deus. Te agradecemos mais uma noite, Pai, que podemos nos reunir como igreja, exaltando o Seu nome, te adorando, Pai, reconhecendo quem o Senhor é nas nossas vidas e através das nossas vidas, Pai. Ó Espírito Santo, tenha liberdade nessa noite, ministre aos nossos corações, que os nossos corações possam ser como solo fértil. Que a palavra lançada nessa noite, ela não volte vazia, mas ela produza o fruto ao qual ela foi destinada. Em nome de Jesus. Aleluia. Pode sentar, irmãos. Boa noite. Graça e paz. Irmãos, nós estamos na série Cura Divina. É algo que brotou no meu coração a falar sobre manter a cura divina. Nós tivemos ministrações maravilhosas, o pastor Marco Túlio entrou, o Ed, Assis, o pastor Fabrício, tivemos palavras que nos embasou muito bem a respeito do que é cura de que é uma vontade de Deus. Cristo não morreu naquela cruz em vão. Amém. Só que tem algo que eu quero tratar nessa noite. É exatamente sobre isso. Ele já fez por nós. Agora nós devemos responder aquilo que ele já fez por nós. Amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz o seguinte: mesmo Deus da paz vos santifica em tudo. Todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, a gente sabe, nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo. Amém. O nosso espírito, ele é pleno. Ele é toda a plenitude. Amém. Ele é perfeito. A nossa alma, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 9, diz que nós devemos salvar a nossa alma. A nossa alma, ela não é salva. Nós que precisamos salvar a nossa alma. Expondo ela a palavra, renovando a mente, fazendo com que o Espírito influencie as nossas emoções, a nossa alma. Amém? Então, a nossa alma não é salva. Nós precisamos salvar ela. Amém? E ele também fala sobre o corpo. Sobre o cuidado com o corpo. E a gente vai ver isso lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, que diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, qual tendes da parte de Deus, e não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Aleluia. Então, a gente está vendo, irmãos, às vezes a gente escuta muitas pessoas falando: nossa, a minha carne, nossa, eu não vejo a hora de ter meu corpo glorificado, porque esse corpo fica, nossa, me fazendo pecar. Não, irmãos, o corpo é uma bênção. Glória a Deus pelo nosso corpo físico. O nosso corpo, ele foi criado e ele foi feito para também glorificar a Deus. Você sabia que o seu corpo também glorifica a Deus? Amém. Então, o que aqui o Paulo está falando? Ele fala, olha, o espírito está pronto, agora a sua alma precisa ser influenciada pelo Espírito. E o seu corpo também precisa honrar a Deus, precisa santificar Ele. E você vai entender, irmãos, que Deus já fez tudo, como eu já disse, agora a gente precisa corresponder a isso. A gente precisa viver de modo digno ao qual Cristo morreu por nós. E eu estava lembrando, irmãos, de um livro do irmão Reagan, um testemunho que ele fala que ele foi orar por alguns enfermos num culto, e um daqueles cultos tinha uma mulher que tinha sérios problemas na coluna. Ele, impondo as mãos, orou por aquela mulher, e aquela mulher instantaneamente foi curada. Glória a Deus, nós estamos num culto falando sobre cura divina. Amém? Só que o Espírito Santo falou com ele, olha, avisa ela, se ela negligenciar o corpo dela, negligenciar a saúde dela, essa cura que ela recebeu hoje, ela vai acabar perdendo. Aleluia. Isso falou muito ao meu coração, irmão. Porque às vezes a gente sempre condiciona com que cura
Ah, não, é porque Deus não fez ainda por mim, é porque Deus, se Deus quiser, eu vou ser curado. Mas a gente precisa entender que Cristo já fez, irmãos. Você já tem direito à cura divina. Isso é um direito seu. Deus não precisa fazer nada para que você seja curada. Você já é. Mas existem atitudes nossas que nos tira dessa posição. Não tem nada a ver com Deus. A vontade dele é boa, perfeita, agradável. Ele quer nos curar. Ele já fez isso por nós. E eu me lembro, um exemplo bem... A palavra sozo. É cura, preservação, tudo, toda a plenitude. Essa é a condição que o Senhor nos colocou. Amém? Então aqui, imagine que esse guarda-chuva, que guarda-chuva não, essa sombrinha é a graça do Senhor. E o Tarcísio está totalmente debaixo dessa posição. E eu me lembro exatamente do que a Bíblia diz, que o diabo, o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor buscando o momento que ele possa tragar. Sabe, irmãos, o diabo não espera ser convidado. Uma brechinha para ele é o suficiente para ele tentar fazer um estrago nas nossas. E às vezes, irmãos, com as nossas atitudes, com os nossos procedimentos, com a nossa negligência, a graça está aqui. O favor de Deus está aqui. A proteção de Deus está aqui. Mas em alguma das vezes, a gente se coloca. Está afastado dessa proteção. Sabe, irmãos, e por que eu estou tratando isso? Porque muitas das vezes o diabo tenta nos colocar coisas na mente, tentando fazer com que a gente duvide do caráter do nosso Deus. E eu quero te dizer que Deus é imutável. O plano dele ao meu respeito e ao seu respeito não mudou. Cura divina é um direito nosso e ele continua tendo essa expectativa para mim e para você. Só que é muito mais fácil, o ser humano ele se acomoda, muitas das vezes, em transferir a responsabilidade que muitas das vezes é nossa. Hein? Eu já ouvi pessoas questionarem a Deus com relação, nossa, eu orei tanto para fulano ser curado, a pessoa fumou 50 anos, morreu com câncer de pulmão. Deus não fez. E às vezes a gente trata as coisas de Deus como se Deus fosse o... Nessa noite, irmãos, eu não quero colocar medo, nem... Eu quero trazer uma responsabilidade para nós. Com o nosso corpo. Então você entende que já está disponível, a cura divina é uma realidade, mas às vezes a gente até fala, não, eu sou curado. Mas o nosso procedimento nos coloca fora desse lugar. Sabe, irmãos, eu me lembro do que Paulo diz lá em Romanos capítulo 6. Eu estou dando uma introduzida para você conseguir entender a mensagem da noite. Romanos capítulo 6, versículo 1, que ele diz assim, o que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? E ele mesmo responde, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Paulo ele deixa isso muito claro. Isso também enquadra na questão. Se Cristo morreu, me tirou da condição de doença, eu vou ficar flertando com a doença? De modo nenhum. Talvez você questione, como assim, Thaís? Como eu posso estar flertando com a doença? Por exemplo, qualquer médico, qualquer pessoa saiba, quando você ingere grandes quantidades de carboidrato, é uma grande probabilidade de desenvolver uma diabetes. Quando você começa a fazer ter esses tipos de atitude, tem responsabilidade, você está flertando. Você está flertando com a doença. Versículo 12, Paulo continua, ele fala, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereceis a cada um dos membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus
como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. Aleluia. Então, irmãos, o fato de eu ter sido alcançado pela graça não me dá o direito de viver pecando. O fato da cura divina ter me alcançado não me dá direito de ficar flertando. Nós morremos para as obras da carne. Nós morremos para a vida pecaminosa, para viver uma novidade de vida. Gálatas versículo 3 diz: pois vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros em amor. Eu sou livre. O fato de eu ser livre não dá o direito de ficar flertando com as coisas da carne, com as obras da carne. Amém, irmãos? Aleluia, vocês estão quietinhos hoje? Continuando, Gálatas 5:19, Paulo continua falando, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, emulação, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essas, acerca dos quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Às vezes a gente fala muito sobre facções, porfia, adultério, mas a gente esquece que também está nessa mesma obra da carne, bebedice, coisa semelhante. Irmãos, o nosso corpo é templo e a gente precisa honrar. Nosso corpo físico precisa glorificar. Precisa glorificar aquilo que ele fez por nós. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, irmãos. Eu e você somos livres para dizer não. Hoje eu e você somos livres para resistir às coisas. Não são as coisas mais que dominam as nossas vidas, mas nós temos domínio sobre as coisas. Antes não, antes nós éramos escravizados por todas essas obras. Mas hoje não, hoje nós somos livres. Aleluia. Romanos capítulo 6, versículo 23, eu só estou dando uma palavra aqui, mas a gente já vai começar. Capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo. Sabe, irmãos, eu estou falando e muito temor no meu coração. A gente não pode apenas ver a cura de algo, só Deus que pode fazer. Deus já fez, irmão. Eu já disse. A obra já foi consumada. Quando Cristo se pendurou naquela cruz, e ele disse, tetelestai, estava feito. O sangue foi derramado. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Morte, doença, miséria, não faz mais parte da nossa natureza. É por isso que a gente não pode mais se colocar, nos condicionar a viver uma vida de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não é essa a expectativa que Deus tem para nós. Amém. Aleluia. Então, quero colocar, então, dei toda essa introdução sobre falar coisas. Pode pôr o primeiro slide, por favor. Bem sobre tratar alguns bem com a fonte OMS, que também trata sobre relação sobre divina. E a gente vai ver que a obesidade é a segunda principal causa de morte no mundo. É isso que exatamente que eu estava falando sobre flertar com a doença. A gente está vendo que bebedice, glutonaria é uma obra da carne. Quando a gente não leva essas questões a sério, irmão, a gente está brincando, inclusive, com a morte. Que aqui a gente acabou de ler, porque o salário do pecado é? Às vezes a gente leva como se a obesidade, sobre a glutonaria não fosse nada. Ela é a segunda principal. Às vezes, muitas vezes, como
a gente senta na mesa e fala, comer não tem nada. Problema. Eu não estou aqui falando que comer é errado, irmão. Amém? Mas a comida foi feita para nos nutrir, não para ela nos governar. Então a gente precisa ter esse. A obesidade, ela é uma doença. E a Bíblia diz que Cristo nos resgatou dessa condição. Isso não faz mais parte do objetivo e do plano de Deus para as nossas vidas. Aleluia. Provérbios capítulo 11, versículo 17. Vamos lá comigo. Capítulo 17, que diz o seguinte: o homem bom cuida de si, mas o cruel prejudica o corpo. A Bíblia, ela coloca que aquele que negligencia é um homem cruel. Irmãos, e cura divina é uma realidade. Sabe, quando a gente entende, reconhece que a gente tem vivido à luz da palavra, tem ousadia para declarar cura. Quando a gente vive dentro desses princípios, a gente entende que a doença ela pode até aparecer, mas ela não tem legalidade para permanecer. Aleluia. Sabe, irmãos, a gente precisa tratar isso com seriedade. Porque Deus quer nos usar. A cura não é apenas para nós, mas nós vamos manifestar a cura para o mundo. E não tem como nós, doentes, querer apresentar cura para as pessoas. Salmo 139, versículo 16. Salmo 139. Teus olhos me viram a substância ainda em e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos, determinados, quando nenhum deles havia ainda. Maravilhoso. Mas sabe, irmãos, isso me traz um senso ainda mais de responsabilidade. O versículo não está relatando uma predestinação, mas esse versículo está relatando que Deus tem planos ao seu respeito. Deus tem expectativa na sua vida. Amém? Então imagina aqui comigo, pastor Fabrício, ainda no ventre da mãe dele, o Senhor já tinha determinado planos a respeito. Fabrício ele vai pastorear a igreja Verbo da Vida. Ele vai alcançar inúmeras pessoas que vão para as nações, vai impactar esse Brasil. Pessoas vão passar por ele, e através da vida dele serão molhadas por essa unção. Fala, o Fabrício pastoreará até 100 anos de idade em Juiz. Mas vamos lá comigo. O Senhor escreveu esses dias do pastor Fabrício. Mas o pastor Fabrício decidiu viver uma vida sem domínio próprio na questão da alimentação. E ele começa a comer equilibradamente. E ele começa a desenvolver hipertensão, diabetes. Com 50 anos, pastor Fabrício encerra a carreira dele. Mas vamos lá comigo. Esses 50 anos que já estava escrito por Deus, quem você acha que vai prestar conta? Esses 50 anos que ele interrompeu o plano de Deus, quem que vai prestar conta?
Então você entende como é sério? Cada um dos nossos dias, irmão, foi escrito pelo Senhor. Deus tem expectativa na minha vida e na sua vida, irmão. Não interrompa o plano e o propósito de Deus na sua vida. Você tem muito aqui fazendo aqui na terra. Não paralise os propósitos de Deus na sua vida por causa de um prazer momentâneo. Não paralise os sonhos de Deus. Aleluia. Pode pôr o segundo slide, por favor. Continuando. Quero também falar um pouquinho sobre o sedentarismo. Porque como eu estou falando sobre, eu acabei de ler o versículo de Salmos, que fala que o Senhor escreveu os nossos dias. Mas quando a gente vai ver pela ciência, o sedentarismo, ele reduz em até 30% a nossa expectativa de vida. Aí, como eu falei, a gente quer viver o plano de Deus. A gente quer viver o propósito de Deus. Mas a gente está flertando. Irmãos, preguiça. Sabe, uma das coisas que o Tarcísio outro dia estava falando, e é muito verdade. Menino, ele faz o que tem vontade. Mas homem faz o que precisa. Nem sempre a gente vai ter vontade de fazer uma caminhada, de andar. Mas a maturidade vai nos fazer entender que a gente vai fazer aquilo que precisa ser feito. Aleluia. Irmãos, Deus tem grandes planos para a minha vida e para a sua vida. Deus quer nos usar, irmãos. Precisamos estar disponíveis para o Espírito Santo fluir nas nossas vidas e através das nossas vidas. A gente precisa entender que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Irmãos, a gente está condicionando o Espírito Santo a habitar dentro de nós, quando a gente está condicionando o Espírito a habitar num corpo totalmente governado pela glutonaria. A gente entristece o Espírito Santo quando a gente não sabe viver no domínio próprio. Ele continua dentro de nós, irmãos, ele não sai quando a gente está cedendo às obras da carne. Às vezes a gente pensa muito nisso quando vai falar apenas de prostituição, de homicídio, de fofoca, de contenda, mas, irmãos, a glutonaria também faz parte disso. O Espírito Santo habita dentro de nós. Eu não estou aqui pregando, irmãos, culto ao corpo. Não, eu estou pregando saúde. Eu estou pregando que você merece, precisa manter a cura divina que Cristo já conquistou para nós. É um direito seu. Aleluia. Eu me lembro, irmãos, deixa eu só ler esse relato científico. O sedentarismo não se trata apenas de um comportamento. Trata-se de um fator de risco para doenças graves. O sedentarismo afeta e fragiliza o organismo, deixando mais vulnerável a incidências de problemas de saúde, como obesidade, diabetes, aumento do colesterol, a hipertensão, além de doenças cardiovasculares e o câncer, irmão. A ciência já comprovou que o sedentarismo também está totalmente relacionado ao desenvolvimento do câncer. Sabe, irmãos, pensando há uns 2 anos atrás, nós estávamos vivendo um período ativo, uma pandemia. Sabe, às vezes as pessoas se chocam quando a gente vai falar sobre isso, mas essa não vai ser nem a primeira pandemia que o diabo vai levantar. Mas foi perceptível que a pandemia ela atingiu muito mais os corpos vulneráveis. A minha pergunta é, se o diabo levantar uma pandemia hoje, como que vai estar o seu corpo? É um corpo saudável, corpo vulnerável. O diabo é o Deus desse mundo. Ele não brinca. E você filósofo, que ele diz assim, o homem não domine a si mesmo, é verdadeira.
dominar a cidade que Cristo conquistou. 1 Coríntios capítulo 10. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Então, será que o Senhor glorifica? Mesa é um lugar onde mesa é um lugar que quando nós assentamos, nós rendemos graças a Ele pelo aquilo que chegou até nós. Esse lugar ele também precisa ser glorificado. Nesse lugar ele também precisa ser exaltado. Eu vejo muitas vezes ministros sentando e falando, olha, família, quando você está sentando para comer, para não falar mal do irmão na frente dos seus filhos, eu vejo muitas pessoas falando sobre isso, é uma realidade. Mas cuidado também com aquilo que você está comendo. Cuidado para você também não estar desonrando Deus. Como eu disse, o que eu estou dizendo é que é errado você ser controlado por essa. Eu não estou dizendo que semana, se você quiser comer um doce, eu estou dizendo que quando isso se torna um hábito, um vício, é um problema. Seja com café, seja com refrigerante, seja com chocolate, seja qualquer coisa que seja um vício, uma dependência. É errado. Amém? Sabe por quê, irmãos? Deus tem expectativa. Nós vamos sim influenciar essa cidade. Nós vamos sim influenciar pessoas. Sabe? Há milhares de anos já se passaram, mas eu continuo sendo totalmente impactada pela história de Josué e Caleb. Quando eu vejo aqueles homens com 85 anos de idade. Ele fala o mesmo que eu tinha anos atrás. E hoje eu vejo uma juventude cansada. E a Bíblia diz que a força está na juventude. Jovens, eu vos escolhi porque vós sois fortes. Mas a gente não tem visto isso. A gente tem visto uma juventude cansada, apagada. Irmãos, isso não tem nada a ver com que Deus errou, Deus acertou. A questão é que a juventude não está sabendo como viver, como administrar o corpo. A juventude é forte, a juventude é sadia, a juventude é cheia de energia para fazer as obras de Deus aqui na terra. Amém. Aleluia. Você está disponível para viver? Irmãos, Deus quer. Sabe, em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo. Foi Jesus levado pelo Espírito Santo para. Depois de jejuar 40 dias e noites, fome. Então o tentador aproximou. Manda que essas pedras se transformem em pão. Jesus, porém, lhe respondeu: está escrito, não só de pão virá ao homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Só um minutinho, irmão. Só para atualizar. Se nós ouvimos, nós vamos fazer as mesmas obras que Jesus, outras mais. Quem nunca se empolgou com isso? Irmãos, é interessante ter as mesmas obras que ele fez, mas a gente não está disponível para viver a vida que ele viveu. A gente vai ver aqui que Jesus estava. Então, se tinha alguém aqui na terra, que passou pela terra, que não precisaria submeter um jejum, mostra que eu e você ter uma vida de sangue.
O jejum não foi aniquilado na nova aliança. O jejum é uma prática de alguém que quer viver o melhor. Quem quer estar sensível à voz dele. O jejum é bênção, irmãos. O jejum é bênção. E todos nós. Como ser? Se a gente entendesse todas essas. Sabe? E fala um negócio. Ele é o meio forte do Espírito. Ele ainda fala uma coisa que mais me marca. Ele fala: se o Espírito vou fazer. Mas entender, irmão. Manifestar. Se revelar para as pessoas. Sabe, irmãos, o Espírito Santo está com pressa de alcançar pessoas. A gente passa diariamente por inúmeras pessoas. Muitas das vezes Ele está querendo que nós sejamos como meio de transporte para que Ele alcance pessoas. Quantas vezes a gente anda na rua e vê pessoas enfermas? O Espírito Santo está ali dentro, com expectativa de alcançar, de expectativa de curar, com expectativa de mostrar que Deus é bom e Deus não mudou. Mas a falta dessas práticas, irmãos, nos deixa insensível à direção do Espírito. Eu falei, nós somos um Espírito, nós possuímos uma alma e habitamos no corpo. Nós não somos as nossas emoções. Nós não somos o que o nosso corpo fica. As suas emoções vão tentar sempre te enganar. Não der certo. Por que você vai fazer isso? Quem você pensa que é para orar para o enfermo? De onde você está tirando isso? O seu corpo vai dizer, não vai não. Trabalhou o dia inteiro. Só que a gente precisa lembrar, irmãos, eu não sou as minhas emoções. Eu não sou o meu corpo físico. Eu sou um espírito. Eu sou guiada pelo Espírito. E essas ferramentas, irmãos, que eu estou falando, inclusive como um jejum, nos deixa sensível a ouvir a voz do Senhor. Não é pecado jejuar. Pelo contrário, o pecado é ser egoísta. Esse, irmão, ter a cura de é fechar a brecha para que o diabo não tente invadir a bagunça. Quantas pessoas a gente vê com problema nas emoções, aí você fala, irmão, se você das coisas que é pecado é atividade. Porque na atividade física é liberado endorfina, dopamina, serotonina, que são hormônios que é reduzido. Mas quando elas praticam atividade física, os hormônios sobem uma elevação e as pessoas recuperam. Não quer seja fisicamente, quer seja emocionalmente. Necessário atividade física. É necessário controlar a alimentação. Irmãos, e o Deus que mesmo cuidou do seu povo lá no passado, é o mesmo Deus que tem cuidado de nós hoje. Você for ver no Antigo Testamento, Deus a todo momento sinaliza o povo, olha, não se alimente disso, olha, tenha higiene com isso, tenha cuidado com isso. É o mesmo Deus que hoje está nos falando, olha, cuide da sua saúde, não seja negligente, eu quero que você tenha dias de vida e paz aqui na terra, eu quero que você seja um sucesso aqui na terra, eu quero que você exale a cura divina aqui na terra. Deus não mudou, Deus tem planos e propósitos ao nosso respeito, irmãos. Aleluia! Romanos capítulo 12, versículo 1, eu vou ler na versão NVT, que diz o seguinte: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Mais uma vez, Paulo está falando sobre adorar a Deus com nosso corpo, irmão. Ele precisa
adorar. Nosso corpo precisa glorificar quem Deus é. Eu me lembro daquilo que está lá em Gênesis 1:26. Comum em nós. O homem conforme a semelhança. E tem a ele. A primeira característica criada no homem é domínio. É interessante que quando a gente vai ver Marcos 11:23, a gente fica extremamente empolgado quando a gente fala: se alguém disser a esse monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar, mas crê que se fará o que se diz, assim será com ele. Sabe, irmãos, Deus nos deu domínio, mas se a gente não conseguir dominar a nós mesmos, a gente nunca vai dominar as coisas desse mundo. Aleluia. Temos domínio de nós mesmos. Domínio. Sabe, eu estava vendo uma imagem. Compartilhou. Fala sobre um avivalista, aí de Gales, Robert Murray McCheyne. Ele tem uma frase que ele diz: Deus me deu um cavalo. Uma mensagem. Matei o cavalo, tenho como. Irmãos, nós temos um cavalo, que é o meio de transporte do Espírito. Ele nos deu uma mensagem, a palavra de salvação para alcançar o perdido. Só que se a gente negligenciar esse cavalo, a gente não vai ter como levar essa mensagem aos perdidos. A gente precisa ser responsável com as ferramentas que o Senhor confiou a nós. Sabe, esse avivalista do país de Gales, ele falou isso, mas ele morreu antes de completar 30 anos de idade. E eu fico me perguntando o que esse homem deixou de fazer aqui na terra por causa de irresponsabilidade. Com negligência com o seu corpo físico. Glória a Deus, irmãos. Esse conhecimento está chegando em mim e em você. Nós não vamos ser negligentes com aquilo que o Senhor confiou nas nossas vidas. Nós vamos ser, sim, responsáveis com o cavalo e com a mensagem. Essa palavra vai alcançar Juiz de Fora e toda a zona da Mata Mineira. Nós somos uma igreja saudável, sarada, porque pelas feridas dele, hoje nós somos sarados. E Satanás não tem legalidade sobre o nosso corpo físico. Ele não tem controle sobre as nossas emoções. Nós somos sarados. Aleluia! Aleluia! 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 4 e 5 diz assim, que cada um de vós saiba possuir o vosso próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia como os gentios que não conhecem Deus. A NVT ele diz assim, cada um deve aprender a controlar o próprio corpo, assim viver em santidade e honra. Ele finaliza no versículo 7, pois Deus não nos chamou para viver uma vida santa, não uma vida impura. O louvor já pode subir. Wildiano Salzano, ele diz assim, domine a si mesmo, você será livre. Supere a si mesmo, você será vitorioso. Sabe, irmãos, Deus não nos chamou para parar uns. Talvez você até chegou aqui e falou, eu negligenciei boa parte da minha vida. Irmãos, não se compare com a sua vida e as conquistas que você já conquistou. Olha os avanços que você já teve. Decida romper com suas limitações. Eu até brinco, eu sempre falo com Moisés, Moisés, eu preciso olhar nas corridas o meu tempo e a minha superação, porque se eu olhar para você, eu desisto de correr. Então não é olhar para a vida do outro, não é olhar para como está o outro, mas é olhar para você. Olha, eu consegui romper com isso. Eu consegui superar isso. Eu consegui avançar nisso. Irmãos, decida hoje viver uma vida que glorifique ao Senhor no seu corpo físico também. Às vezes a gente preocupa muito
Nossa, eu preciso controlar as minhas emoções, eu preciso alimentar o meu espírito. Mas, irmãos, não negligencie o seu corpo físico. E glória a Deus por esse corpo físico. Que é através dele que o Espírito Santo se move aqui na terra. É através desse corpo que eu consigo abraçar aquele que está triste. É através desse corpo que eu consigo impor as mãos pelos enfermos. O corpo físico é uma bênção. De pé, por favor. Irmãos, Deus nos ama. Deus nos ama tanto. Que Ele quer mostrar os cuidados dEle, nos mínimos detalhes para nós. É isso que mais me chama a atenção no Pai. Às vezes as pessoas se impactam quando Deus faz coisas grandiosas. Quando a gente vê coxo se levantar e andar, e glória a Deus, isso é bênção. Mas o que mais me impacta no cuidado e no amor de Deus é que Ele olha para mim e para você e se importa com pequenos detalhes. Deus se importa com a sua vida, irmãos, e com a sua saúde nos detalhes. Deus conhece as nossas vidas. Ele sabe cada fio de cabelo da nossa cabeça. E Ele se importa com a nossa saúde. Cristo veio, irmãos, para que eu e você tenhamos uma vida. E não é qualquer vida, é uma vida e uma vida em abundância. Nós não estamos aqui para sobreviver nesse mundo, irmãos. Nós estamos aqui para reinar em vida, para desfazer as obras do diabo, para mostrar que Deus é glorificado nas nossas vidas e através das nossas vidas. Nós temos ousadia para dizer que o diabo não tem legalidade sobre os nossos corpos físicos. O sangue de Jesus flui do alto da cabeça até a planta dos nossos pés. E enfermidade não fica, não permanece. Seja qual o nome que seja da enfermidade, ela não pode ficar. Aleluia. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada pela revelação de quem o Senhor é nas nossas vidas, Pai. Obrigada pelo teu cuidado, Senhor, pelo teu amor, pelo teu zelo conosco, Pai. Obrigada porque nós não somos órfãos. O Senhor é um Pai presente, o Senhor é um Pai zeloso. Pai, obrigada pela cura. Obrigada pela cura divina, Senhor, que o Senhor conquistou para cada um de nós. Pai, obrigada pelo nosso corpo físico. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos deu um corpo físico saudável, corpo abençoado. Um corpo que glorifique quem o Senhor é. Não é um corpo limitado, mas é um corpo abençoado. Oh, Pai, obrigada, Senhor, por sabedoria vindo do alto, Pai. Obrigada por nós mantendo a cura divina nas nossas vidas, porque é uma realidade. É uma realidade que o Senhor já fez por nós. Está disponível, Pai. Pai, eu oro pedindo perdão agora, em algum momento, se nós negligenciamos a nossa saúde ou o nosso corpo físico. Pai, nós nos arrependemos. Nós pedimos perdão. Decidimos nessa noite nos ajustar para viver o teu plano, o teu propósito também para o nosso corpo físico, Pai. No nome de Jesus, Pai, que se cumpra em nós o teu querer, Pai. Que se cumpra em nós a tua vontade, Pai. Que o Espírito Santo tenha liberdade de fluir nas nossas vidas e através das nossas vidas. Tenha liberdade nas nossas vidas, Espírito Santo. Que o Senhor seja honrado e exaltado nas nossas vidas, Pai. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Amém. Aleluia.
és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou.